Fala pessoal, eu quero fazer aqui um vídeo comentando um pouco do que a gente pode aprender ali dessa sexta-feira passada, né, 4 de abril. Essa sexta-feira, né, começou meio quente, então se você tivesse acompanhado aí tanto pelo Twitter, enfim, você veria aí que o pessoal estava todo mundo meio preocupado, né? O mercado vinha caindo já durante a semana, ali depois do tarifaço, né, do Trump. E a sexta-feira tinha tudo para começar bem quente ali, com o mercado também caindo fortemente. E foi o que exatamente aconteceu ali na abertura dos nossos futuros, né? Foi isso que a gente pôde ver, né? E aqui eu tô com dois gráficos, tá? De intraday, gráfico de 5 minutos. Muitos do que me acompanham, né? Tanto no Twitter, no meu grupo gratuito, e aí, inclusive alunos meus também, tem mais foco, né? No day trade, então acaba que os 5 minutos, para a grande maioria, é o tempo gráfico aí preferido. Eu particularmente gosto também bastante dos 5 minutos. Já operei um pouquinho no 2, tô sempre olhando no 15, o 15 minutos também, especialmente para operações. Enfim, aí vai do estilo de cada um, mas essas questões aí a gente debate em outro momento, tá? Mas o que eu quero destacar aqui, pessoal, é o seguinte: muitos que também me acompanham gostam do Fibonacci, né? A ferramenta que eu utilizo, aprendi ali por meio dos vídeos, né, do Marco Rossi, disponibilizados pelo Caco Maia, pelo Lex. Tem a playlist também do canal do Caco, que está lá com tudo que você precisa saber sobre Fibonacci e muito mais, tá? E uma das ferramentas que temos é o Fibogap, ou seja, dias de gap, né? Então a gente pode usar aí o Fibogap, o traçado do Fibonacci específico, né, para os dias de gap e tentar usar ele para encontrar oportunidades, tá? Então, veja só, né, essa sexta-feira, mesmo com toda essa narrativa, com toda a preocupação que se tinha, né, com o que iria acontecer, né, alguns achando que o mercado ia abrir caindo, depois iria recuperar tudo, como aconteceu em ocasiones anteriores, já tinha aqueles mais pessimistas, etc. Mas o que eu quero destacar aqui é que se eu e você tivéssemos nos concentrado apenas em olhar para o gráfico, né, acreditar que realmente o preço desconta tudo, então, independente da informação, ela estaria aqui no gráfico e a gente vai operar o que aparecer, tá? E essa sexta-feira, mesmo em meio a todo esse estresse, foi um dia que provou exatamente isso. Nessa sexta-feira, dia 4 de abril, inclusive, eu estava fazendo uma call, né, de acompanhamento com um aluno meu de mentoria, né? Então a gente ficou ali a partir da manhã todo dia juntos, né, acompanhando o mercado e vendo essas oportunidades em tempo real, beleza? E tá aqui para começar um índice, tá? Índice 5 minutos. Então você tinha aqui o gap, né, que aconteceu ali na sexta-feira. E aí a gente tem o Fibogap, né? Então tem o topo vindo ali do dia anterior e o primeiro fundo que se formou aqui após o gap na sexta-feira, tá? Então você percebe que, se tratando de Fibogap, a gente vai ficar esperando por, nesse caso, né, uma oportunidade de venda aqui no 7,6, que é o primeiro nível aqui de retração, e depois o 23. Então onde chegar e der sinal seria ali, né, a princípio, né, procurando por vendas, tá? Você está vendo aqui que parou exatamente pela região do 7,6. Não começou a cair ou continuou caindo imediatamente. Aqui, se você contar os candles, você vai ver que tem uns 6, 7 candles aí de 5 minutos. Então, 5 minutos vezes 7, a gente está falando de meia hora, 35 minutos. E aí sim se seguiu um movimento que também não aconteceu de imediato. Também demorou aí um bom tempo para cumprir, né, para quem sabe aí acompanha o Fibonacci, os possíveis alvos, né, na queda, e cumpriu todos eles, né, na perfeição. Qual foi o movimento aqui decorrido? Se você pensar que essa faixa de preço aqui, a gente estava ali aproximadamente em 129.300, 400, alguma coisa do tipo, e o último alvo cumprido foi em 127 mil, a gente está falando de um range de 2.300, 400 pontos. Se você vai pegar todos os pontos, né, que é muito pouco provável, se você vai pegar metade, um terço, eu não sei, porque depende da condução de cada um dos seus trades, né? O primeiro, como entra, onde entra, como vai conduzir esse trade, a perspectiva de alvo, etc. Porque se você entendeu que aqui era o seu alvo 1 e colocou a sua saída ali, você saiu no gain e, tá feliz, e ficou feliz, ficou um pouco frustrado porque continuou, mas, né, foi gain. Se você pensou que poderia chegar aqui no eventual alvo 2 e deixou sua saída ali e saiu, e depois você viu o mercado cair mais um pouco, você ficou um pouco frustrado, mas enfim, foi gain. E vida que segue, tá bom? Então a gente está falando aqui de um range de 2.300, 2.000 pontos, vai. Então, com certeza, isso renderia um excelente day trade. Lembrando, né, o mercado já abriu caindo aqui, ó, em relação ao fechamento da quinta-feira. Se você prestar atenção aqui, ele já abriu caindo basicamente de 131.800 para 129.800. Ele já abriu caindo 2.000 pontos e ainda assim caiu mais de 2.000. Então, agora, imagina se ao invés de aproveitar essas oportunidades aqui, você ficou querendo adivinhar o fundo porque o mercado ia voltar tudo, né, como já aconteceu em casos anteriores. Né? Então você deixou de ganhar dinheiro e ainda teria perdido dinheiro. Agora, olha só o dólar, tá bom? A mesmíssima coisa, só que do lado oposto. Já abriu de gap, né? Se eu não me engano, era mais dois aqui, mais ou menos, que já é um movimento bem expressivo, né, para o dólar. E a mesmíssima coisa aqui, ó, fundo,
topo, e aí você tinha o seu Fibogap traçado. Qual é o seu papel? O meu papel é esperar aqui por um pullback, né, nos níveis de Fibo para tentar, nesse caso, né, procurando oportunidade de compra até que se provasse o contrário. E aqui também, ó, passou pela região do 7,6, não aconteceu um movimento de imediato, demorou aqui 6, 7 candles também, coincidentemente as mesmas meia hora, vamos dizer ali, do índice futuro, e foi lá, né? Entregou quanto aqui, ó? Se você pensar que essa região aqui, o dólar estava pela região do 768, 770, alguma coisa assim, o 161, que seria o seu último alvo, olha aqui, ó, você teve aí 80 pontos mais ou menos no dólar, tá? Aconteceu de uma hora para outra? Não. Isso aqui quando cumpriu, né, vamos dizer, o último alvo aí que a gente pensa, né, no Fibogap 161, era lá já 2 e pouca da tarde, tá? Não sei se você ou eu estaríamos carregando esse trade, tá? Cada um tem o seu estilo de trade, mas de todo jeito deu oportunidade. Então, se você fez o simples aqui, ó, você teria conseguido fazer um excelente day trade, mesmo que você tivesse saído aqui no alvo 1, que te entregou aproximadamente 30 pontos, se você tentasse carregar aqui até o alvo 2, que te daria ali algo próximo a 60 pontos, e assim por diante. Então, pessoal, olha só, ter feito o simples, né, ou seja, focado nos gráficos, tá? Nos gráficos, né, entendendo que seja compra, seja venda, seja o mercado vai voltar tudo, seja continuar o movimento do gap, tá? Você pode ter oportunidade. Tá? Aí você tem que ter o seu processo bem definido, se você é grafista como eu, ter o seu processo bem definido do que você vai procurar, que tipo de sinal, né, você pretende operar, tá? E ter isso bem claro, tá bom? E aí o dia chegou, toda aquela narrativa, aquela preocupação ali, é crise, não é, vai ter crash, vai ter circuit break, isso, aquilo, outro. Você sentou aqui, olhou para os gráficos, aguardou as oportunidades. Eu aqui citei algumas dentro do meu estilo operacional, do que eu ensino também no meu curso, e foi um dia como outro qualquer. Né? Teve toda a narrativa? Teve, mas aqui, falando de gráfico, foi um dia como outro qualquer. Você teria que ficar aqui sentado, esperando as oportunidades, executá-las, né, no tamanho correto para o seu perfil de risco, o tamanho, né, do seu patrimônio, né, para que se você fosse estopado, né, você manter o seu stop dentro, né, do seu gerenciamento de risco. E foi um dia como outro qualquer. Teve oportunidades e nesse caso, né, as oportunidades que se apresentaram foram muito boas e renderam sim um movimento bem interessante. Então, quais são lições aqui, né, pessoal? Na minha opinião, foca no gráfico, né? Se você é grafista, né, foca no gráfico. O gráfico vai estar o resumo de tudo aqui, de tudo que todo mundo acha, se é crise, se não é, ou isso, aquilo outro, vai estar aqui no gráfico. E aí, se você tiver atenção e paciência, você vai conseguir achar essas oportunidades e operar de acordo com elas, independente do lado. O índice poderia ter subido tudo e voltado tudo realmente fechado gap, fechado no positivo. E se esse movimento acontecesse, eu estaria esperando o quê? Para as oportunidades. Porque às vezes vai ter um movimento grande, mas não vai ter oportunidade para mim. E tudo bem, não tem problema. Amanhã, no próximo pregão, pode ser que eu tenha oportunidade. Agora, se eu não sei o que eu estou fazendo, se eu estou me deixando levar pelas narrativas, pela histeria no Twitter, grupos, etc., talvez eu tivesse ficado aqui na sexta-feira caçando fundo no índice ou caçando topo no dólar. Ah, não, o Banco Central vai intervir e não sei o que e tal, não vou comprar. Deixou de botar aí 30, 40, 50, 60, 80 pontos no bolso, tá bom? Claro, se isso faz parte do seu operacional, acompanhar notícias e etc., não tem problema. Se você consegue fazer isso de forma consistente e que te traz resultados que, né, te satisfaçam, não tem problema nenhum. Mas se você me acompanha aqui, interesse em análise técnica, eu sugiro que você olhe bem para esses gráficos aqui, são só um exemplo. Observe daqui para frente e veja como os gráficos são mais que suficientes. Por mais que a gente acompanhe aí notícias e tudo mais por aprendizado, porque a gente gosta de se manter informado, mas os gráficos aqui para fazer nossos trades e até muitas outras coisas mais pode ser não, né? É mais do que suficiente, beleza? Então dá uma olhada, repense aí, né? Se você apanhou na sexta-feira especialmente ou não conseguiu enxergar oportunidades aí no day trade, dá uma repensada, às vezes pode ser que precise aí de algum ajuste, tá bom? E se você quiser contar com a minha ajuda para aprender, tá aí, né? O meu curso está disponível, então ensino, né, os conceitos básicos aí de análise técnica do Fibonacci, dos indicadores, os gatilhos de entrada, né, e por aí vai, tá bom? Você vai ter o grupo no WhatsApp, né, de alunos, a gente conversa bastante, tira dúvidas também. Se precisar tirar dúvidas individualmente comigo, uma call fechada, a gente faz sem problema nenhum. E é isso, o acompanhamento é de perto, as aulas são bem objetivas e vale a pena. Tenho certeza que você vai evoluir bastante, não só para
fazer day trade, se esse é o seu objetivo, mas também para fazer o seu swing trade, para encontrar regiões interessantes, né, para comprar papéis que você quer ter na sua carteira, regiões interessantes onde talvez valha a pena, né, você procurar algum tipo de proteção para sua carteira de longo prazo e assim por diante, beleza? Então fica o convite, se você gostou do vídeo, deixa o like aí, comenta aquela coisa toda e se quiser aprender é só me chamar também para onde você me acompanha na descrição do vídeo, tem o link lá da minha comunidade gratuita, é só me chamar lá que a gente troca uma ideia aí sem compromisso. Valeu, um grande abraço, uma ótima semana também.